Vamos conversar agora com o seu Valdir Moraes Júnior, que já presidiu por 2 mandatos, o Sindicer, não é isso? Que é o Sindicato da Indústria Cerâmica do Piauí. Agora, o seu Valdir é o presidente da Associação Nacional da Indústria Cerâmica, uma instituição que representa o empresariado do setor de cerâmica vermelha junto a instituições públicas e privadas. O detalhe é a primeira vez que um piauiense vai assumir este posto. Vou chamar seu Valdir, vou, com sua permissão, quebrar aqui o protocolo, ficar uma conversa mais à vontade. Parabéns, seu Valdir, pela presidência merecida. E só para a gente, nosso telespectador entenda, fala cerâmica, todo mundo entende, mas não é só aquela cerâmica que a gente vê, por exemplo, no Porto Velho, né? O mercado mais amplo, né? Eu queria aproveitar com a oportunidade, a gente fala da associação já, mas para o senhor esclarecer, quando se fala cerâmica vermelha, a gente está falando de quê? Bom, boa tarde a todos. Quando a gente fala em cerâmica vermelha, nós estamos falando principalmente da fabricação de blocos, de tijolos, de telhas, de lajes e de produtos de uma forma geral, como mogol, decorativo, e basicamente é isso. E como é que o mercado está hoje, atualmente, no país? O mercado hoje, o mercado de cerâmica vermelha, no que diz respeito a bloco e a telha, ele é muito volátil. Historicamente, ele tem momentos bons e momentos ruins. A gente está vindo de uma pandemia, onde o mercado foi muito afetado, o mercado de construção de casas, né, que principalmente o nosso setor ele tem uma dependência muito grande de casas populares, e a gente teve um momento aí da pandemia, depois da pandemia, de uma retração nesse mercado. E lógico que a gente está sofrendo, estamos sofrendo com alta de custos, alta de juros muito altos, e como todas as indústrias no Brasil, eu acho que vem passando por esse momento difícil. Como é que está, seu Valdir, essa retomada? O senhor falou da pandemia, eu, claro, imaginei aqui realmente que o setor, como vários outros, ou como todos os outros, uns mais, outros menos, mas o setor sofreu também. Como é que está sendo essa retomada? Lenta ainda? Muito lenta, a retomada está muito lenta, porque até pelo processo eleitoral que a gente viveu, nessa polarização radicalizada totalmente, o mercado se retraiu. O empresariado ele deixou de investir por causa da incerteza. Ele não sabia o que iria acontecer. Depois da eleição, e até hoje acontece uma situação daquela domingo, quer dizer, piora ainda mais. Ainda piora mais ainda, né? Porque o empresário ele vive de lucro, ele tem que ter lucro. E ele não vai arriscar o seu capital num país hoje que há uma grande certeza. Mas, apesar de tudo isso, eu vejo com tranquilidade esse momento político, e eu acho que as coisas vão se acalmar e nós vamos caminhar juntos, temos que caminhar junto, todo mundo. O presidente Lula, inclusive, já deixou muito claro que vai retomar o PAC, a construção de casas populares, retomada de várias obras. Eu acho que aí é um ponto que pode ajudar nessa retomada do setor. Né? É importantíssimo. Eu acredito que nesse primeiro semestre a gente vai ser uma arrumação da casa, eles tomando... Ele disse que aí no primeiro semestre já vai dar o pontapé inicial, quer começar já algumas ações ainda no primeiro semestre. Tomara. No que diz respeito à casa, populares, a gente ainda tem alguns projetos para serem terminados, né? Eu acho que se o governo se atentar para isso é muito importante, mas a expectativa nossa é que no segundo semestre, até por declarações já do ministro, de que vai ter um aporte de 10 bilhões de reais para a Casa Popular, e é o que a gente está esperando. Agora, o senhor falou, senhor Valdir, sobre da definição da cerâmica vermelha, do mercado. O senhor falou telha, para a construção, questão estrutural ali da casa e tal. O senhor falou também decorativo também. Também. Né? Também decorativo. Quer dizer, aí eu imagino que são duas áreas, né, que a indústria vê, da mesma indústria, mas, digamos, são 2 setores ali, né? Ela tem uma representatividade menor. A decorativa. A decorativa. E ela é muito setorizada, é muito regionalizada. Aqui no Piauí a gente já teve um mercado desse importante, mas hoje a gente não tem mais. E depende muito da região.
entendeu? Depende muito da argila. Porque digamos, é mais caro? Não é mais caro, porque as indústrias elas se prepararam para grandes quantidades de produção, entendeu? E isso aí não dá muito volume. Então a indústria hoje, principalmente a do Piauí, é uma indústria modelo hoje para o Brasil inteiro. Falando nisso, o senhor falou em modelo, eu queria aproveitar para o senhor falar um pouco desse modelo que é a indústria do Piauí na área de eu sou suspeito, porque eu presidi o sindicato aqui por 2 vezes, sou amigo de todos os ceramistas. Mas o senhor é suspeito, não, o senhor tem conhecimento de causa. Mas ao mesmo tempo também sou muito orgulhoso do que o Piauí representa para o Brasil hoje, em termos de cerâmica. E eu acho que até mesmo a minha condução à presidência da ANICER, uma associação nacional, foi um reconhecimento ao que o Piauí já fez em termos de cerâmica. O que é que difere, seu Valdir, o Piauí, o que é que coloca o Piauí nesse destaque em relação aos outros estados? Bom, o empresariado, eu acho que os empresários. O empresário piauiense ele foi muito corajoso, ele foi atrás de inovação, de tecnologia e arriscou. E ele foi diferente dos outros. E nós temos uma argila também de uma qualidade muito boa, isso também possibilita que você tenha um bom produto. Mas eu debito isso aí ao empresariado piauiense, que é muito arrojado. E aos construtores também. A construção civil no Piauí também, os empresários da construção civil também, diga-se a verdade, também são bastante agressivos e também a gente faz uma parceria com eles para que a gente possa ter uma produção boa de casas, de prédios, e nós estamos conseguindo fazer isso. Em relação à exportação, qual é a participação no faturamento do setor no que diz respeito à exportação? Não, a exportação ela é praticamente inviável, ela praticamente não existe. Existem algumas empresas no sul, no sudeste, mas não representa muito pouco. Quer dizer, quase que na totalidade é o mercado nacional. Mercado interno. Agora, essa questão da cerâmica, ela abrange desde os pequenos produtores até o produtor mais, aquele produtor que produz em grande escala. Como é que a associação tem tratado esses diferentes níveis do setor? A gente pode considerar, a gente tem hoje no Brasil em torno de 6 mil cerâmicos. A gente pode considerar que 90% são pequenos produtores. E a ANICER, na minha gestão agora, ela vai dar um olhar bem importante para essas empresas. Porque elas, para os menores, porque elas necessitam de implantação, de tecnologia, de inovação. A gente tem que brigar por uma política social, uma política de preço, uma política de financiamento, com juros baixos, para que possam financiar essas empresas, para que elas possam automatizar a sua planta. Então, o nosso olhar vai ser muito para essas pequenas empresas. E até, olhando nesse aspecto, senhor Valdir, é uma forma, inclusive, de impulsionar o setor, porque essas empresas são menores, mas ao passo que elas se tornam mais modernas, elas produzem mais, produzem melhor, mais barato, vendem mais, quer dizer, uma forma também de dar um impulsionamento no setor. O senhor falou sobre acesso ao financiamento, que é fundamental para os pequenos produtores. O deputado Júlio César, sempre que vem ao Jornal Dia News, ele sempre fala dos pequenos agricultores, agricultura familiar, e ele sempre faz essa gestão junto ao Banco do Brasil, fazendo essa pressão no bom sentido para que o banco reveja as taxas de juros dos empréstimos que já estão vencidos, comprovando, por exemplo, que houve estiagem, que o agricultor que não teve chuva, que não tem como pagar, fazendo esse reparcelamento da dívida e, ao mesmo tempo, oferecendo um novo crédito para os pequenos produtores. Então, aí você tem uma participação, por exemplo, do deputado Júlio César, que é um deputado federal, um político, e aí eu acho que a classe política tem esse papel também de ajudar. É uma dificuldade hoje para os pequenos produtores do setor ter acesso a esses recursos? Não tem uma linha específica de crédito? O deputado Júlio César é um eterno batalhador e defensor das empresas que estão com dificuldade para pagar os seus débitos. O grande problema hoje do financiamento é a alta taxa de juros. Muito alta. Muito alta. O empresário ele não vai entrar numa aventura e correndo o risco de
de perder a sua empresa. Nesse cenário, então, atual que a gente vive? Ainda mais nesse cenário. Eu acho que a gente vai ter que esperar todo... Aí não é só o setor cerâmico, eu acho que todos os setores, todo o setor industrial, ele vai esperar para ele ver o que vai acontecer. O empresário não pode arriscar o capital dele, a empresa dele, a planta dele e tudo que ele já fez, né? Ele não pode arriscar. Então, a gente vai ter que esperar. Eu acho que o Brasil, para crescer, o crescimento, ele só vai acontecer se as taxas de juros abaixarem. Não tem como você hoje arriscar o teu capital numa taxa de juros no patamar que ela está. E em relação aos devedores que existem, né, em todos os setores existem, eu acho que os bancos, os agentes financeiros, eles não têm, o interesse deles é receber, né? Então eles têm facilitado bastante, renegociado valores de dívidas e as coisas estão, cada um está lutando pelo seu objetivo e estão conseguindo. Senhor Rodinei, nesse caso, não seria como os agricultores fizeram, utilizaram suas associações, enfim, para chegar até o deputado Júlio César, a bancada federal do Piauí, mais especificamente ao deputado Júlio César, não seria o caso do setor também buscar esse apoio político para tentar acelerar esse processo de viabilização de linhas de crédito específicas, juros mais baixos, renegociação de dívidas com um prazo maior? Não, isso já foi feito. O deputado Júlio César tem nos ajudado muito nesse quesito aí. Já nos reunimos junto com a Federação das Indústrias, que também apoiou a renegociação de débitos, e foi feito. O Banco do Nordeste hoje, ele tem renegociado vários débitos com vários agentes que pegaram financiamento. Isso vem acontecendo. Agora, a questão a política do governo possibilitar que o empresário, ao pegar um capital, tenha taxas de juros menores. Quer dizer, é aquela história, quer dizer, o empresário ele não quer ir com um pires na mão, ele não quer ter que renegociar a dívida. O que o empresário quer pagar. Agora, nesse cenário é complicado, quer dizer, taxa alta, o setor ainda não se recuperou da pandemia, então, quer dizer, fica muito, muito complicado. Mas aí, nesse pacote, senhor Valdir, do governo federal, e o governador Rafael Fonteles também disse que vai ter um programa, claro, em menor proporção, obviamente, mas vai ter um programa, vai criar um programa específico para o Piauí. Quer dizer, com essa nova perspectiva, imagina-se que nesse pacote aí virá não só novas obras para aquecer o setor, mas imagino também que venha algum benefício, no caso, do setor financeiro, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, Deus. Nós, antes da pandemia, em 2019, a taxa Selic era 2%, em torno de 2%. Hoje ela está em 13 pontos alguma coisa. Quer dizer, isso aí teve um reflexo no banco, nas instituições financeiras, que você vai pegar um capital hoje aí, você não é menos do que 6, 7, 8% ao mês. Né? Quer dizer, não é um ano, não é um ano. A Selic é um ano, mas é ao mês, 6%. Você vai fazer um desconto de duplicata hoje, é 4%, 5%. Nenhum empresário resiste a isso. Até porque houve um aumento significativo de custos e o empresário não conseguiu repassar preço. Ele, infelizmente, não conseguiu. Então, ele está com uma margem. Aqueles setores que ainda têm alguma margem, essa margem é muito pequena. Mas a grande maioria está trabalhando no negativo mesmo. Falando em negativo, eu imagino que o número de desempregados foi muito grande, né? Quer dizer, a gente teve o período da pandemia, muitas obras paradas, nada novo surgindo, e o índice de desemprego deve ter aumentado bastante no setor. Né? No nosso setor até que não muito. Não muito, porque é muito pulverizado. São muitas empresas pequenas e o pessoal tentou manter o número de capacidade ociosa foi... A capacidade ociosa com certeza aumentou. Aumentou até porque também houve um aumento muito grande de cerâmicas novas, que entraram naquele boom que teve a construção civil, né, em torno de 2014, ali, 2015, depois até também 2020, que durante a pandemia o mercado ficou aquecido, né, mas aquilo foi uma ilusão, porque foi só por um período muito curto. A bolha. Porque houve as indústrias pararam, né, durante praticamente 90 dias e hoje houve uma falta de produto no mercado.
Senhor Aldir, muito obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez, parabéns, a indicação é merecida, o senhor ocupar esse posto é merecido, é um orgulho para o estado do Piauí, e o Sistema Mundial de Comunicação está de portas abertas para a gente ajudar a divulgar ainda mais o trabalho da associação, mas também ser um canal de cobrança dos interesses do setor. Ok, muito obrigado. Queria deixar uma mensagem aqui para o nosso setor, de que a ANICE ela vai cada vez mais fazer de tudo para possibilitar ao ceramista acesso à tecnologia, à inovação, brigar nos órgãos governamentais, nos órgãos federais, no sistema financeiro, e que a gente vai empreender uma luta muito grande para fazer o nosso setor cada vez maior.